Durante 12 anos, eu comi na mesa da minha sogra, achando que ela me amava como uma filha, até que ela sussurrou no meu ouvido com o último suspiro dela: Filha, eu botei veneno na sua comida todos esses anos. Perdoa essa velha, mas eu queria que você morresse devagarzinho para meu filho ficar livre. Foi aí que tudo fez sentido. Meus desmaios constantes, minhas dores lancinantes que os médicos nunca conseguiam explicar, meus 3 abortos espontâneos que me deixaram arrasada e sem esperança de ser mãe. Toda aquela agonia tinha uma única causa: a maldade calculada da mulher que eu respeitava como se fosse minha própria mãe. Oi, meus queridos, meu coração se aquece toda vez que vejo vocês aqui comigo. Meu nome é Maria das Graças, mas todo mundo me chama de Vó Gracinha. Tenho 78 anos bem vividos e nasci aqui no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Três Corações, que na época da minha infância tinha pouco mais de 3.000 habitantes e era bem menor e mais aconchegante do que é hoje. As casas eram todas de adobe, com quintais enormes, cheios de pé de manga, goiaba e jabuticaba. Se vocês estão me assistindo agora e essa história está tocando seu coração de alguma forma, façam um favor para essa velhinha aqui. Deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal Memórias da Vovó e ativem aquele sininho das notificações. Vocês não sabem como fico feliz quando vejo que tem gente do Brasil inteiro e até de outros países me acompanhando nessas histórias que carrego no peito há tantos anos. Me contem aqui nos comentários de que cidade vocês estão me assistindo neste exato momento. Às vezes fico aqui na minha cadeira de balanço, imaginando minhas palavras chegando em lugares que nunca pisei na vida. Quem sabe em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá no Sul, no Nordeste, ou até mesmo em alguma cidadezinha pequena como a minha, e isso aquece meu coração de um jeito que nem sei explicar direito. É como se a gente estivesse numa grande roda de conversa, mesmo estando cada um na sua casa. Hoje eu vou contar para vocês uma história que carreguei guardada no peito por mais de 25 anos. Uma história que me custa muito reviver, porque até hoje, quando penso naqueles dias terríveis, sinto um aperto no peito e minha respiração fica pesada. A dor era tanta que as palavras se recusavam a sair da minha boca, como se meu próprio corpo quisesse me proteger de reviver aqueles momentos. A história que vou compartilhar com vocês é sobre como minha sogra envenenou minha comida sistematicamente durante anos e anos, mas eu só descobri essa verdade devastadora quando ela fez uma confissão chocante no leito de morte. Foi um período da minha vida marcado por dores inexplicáveis, fraquezas constantes, mal-estares que os médicos não conseguiam diagnosticar e perdas devastadoras que me deixaram sem chão. Mas essa experiência, por mais dolorosa que tenha sido, precisou ser enfrentada para eu entender que não era fraqueza minha, não era coisa da minha cabeça ou falta de fé, era pura maldade premeditada de alguém que deveria me amar. Tudo começou no ano de 1965, numa época em que o Brasil ainda era bem diferente do que conhecemos hoje. Eu tinha apenas 22 anos, era uma moça sonhadora, cheia de planos e esperanças para o futuro, quando me casei com José Carlos, um rapaz trabalhador e honesto que conheci numa festa junina aqui da cidade. Lembro até hoje, ele estava do outro lado da quadrilha, vestido com aquela camisa xadrez azul e chapéu de palha, e quando nossos olhos se cruzaram durante a dança, senti que meu destino estava selado. José Carlos era filho único de Dona Conceição, uma mulher de 50 anos que, pelo menos na aparência, sempre pareceu me receber de braços abertos na família. Ela tinha aquele jeito de falar doce, sempre me chamava de filha, me abraçava quando chegava e fazia questão de dizer para todo mundo na cidade que tinha ganhado uma filha no lugar de uma nora. Que sorte a minha, ela costumava dizer, ganhar uma menina tão boazinha para cuidar do meu José Carlos. José Carlos morava numa casinha pequena, mas aconchegante nos fundos da casa da mãe dele, uma construção simples de 3 cômodos e ele mesmo tinha levantado tijolo por tijolo, sonhando com o dia em que se casaria. Quando nos casamos numa cerimônia simples na igreja matriz da cidade, naturalmente fui morar lá com ele. A casa da frente, onde Dona Conceição vivia sozinha desde que ficou viúva, era maior e mais confortável, com uma cozinha espaçosa e uma sala de jantar onde cabiam muitas pessoas. Logo nos primeiros dias de casada, Dona Conceição estabeleceu uma rotina que na época me pareceu uma verdadeira bênção dos céus. Ela insistia todos os dias: Gracinha, minha filha querida, você vai almoçar aqui em casa comigo todo santo dia. Não quer
quero nem saber de você se matando fazendo comida na sua casinha pequena, não. Mulher de filho meu come na minha mesa, com fartura e carinho. Ainda mais uma menina magrelinha como você, que precisa ganhar uns quilinhos para ficar mais forte. No começo, eu achei aquilo uma verdadeira bênção divina. Que sogra amorosa e cuidadosa, pensava eu ingenuamente. Todas as manhãs, por volta das 11 horas, ela batia na minha porta com um sorriso no rosto. Anda, filha, que o almoço está quase pronto. Hoje fiz aquele feijão tropeiro que você gosta tanto. E lá ia eu, feliz da vida, achando que tinha encontrado uma segunda mãe. Gente, se vocês estão gostando dessa história e querem continuar acompanhando essas memórias que divido com vocês, não se esqueçam de dar aquele like maroto aí embaixo e se inscrever no canal. Isso me dá uma força tremenda para continuar contando essas histórias que às vezes são difíceis de compartilhar, mas que podem ajudar outras pessoas. Todos os dias, Dona Conceição preparava pratos especiais, sempre com muito cuidado e atenção aos detalhes. Gracinha, ela dizia enquanto me servia, fiz esse caldinho de galinha com quiabo só para você, está muito magrinha e precisa de vitamina. Ou então, filha, experimentei uma receita nova de carne ensopada que aprendi com minha comadre. Quero muito sua opinião sincera. E eu, completamente ingênua e confiante, me sentia privilegiada e amada, como se fosse realmente uma filha especial para ela. José Carlos trabalhava o dia inteiro na usina de açúcar que ficava a uns 15 quilômetros da cidade. Ele saía de casa às 5 da manhã, pegava o caminhão que buscava os trabalhadores e só voltava quando o sol já estava se pondo, por volta das 6 da tarde, cansado, mas sempre com um sorriso no rosto para mim. Isso significava que durante todo o dia eu ficava sozinha com Dona Conceição, criando aquela intimidade de mãe e filha que ela tanto fazia questão de cultivar. E ela sempre fazia questão absoluta de me servir pessoalmente. Nunca deixava eu mesma me servir na mesa. Nunca permitia que eu fosse até a panela buscar mais comida. Fica mais sentadinha, filha, que a sogra que serve você direitinho, ela dizia com aquele sorriso que eu achava tão carinhoso. Você já faz tanta coisa em casa, pelo menos na hora do almoço vai ser servida como uma rainha. Com o passar dos meses, comecei a sentir coisas muito estranhas no meu corpo. Sintomas que na época eu não conseguia entender nem explicar direito. Depois de quase todo o almoço na casa dela, me dava uma fraqueza terrível, uma moleza nas pernas e me fazia ter que sentar e ficar quieta por um bom tempo. Eram dores de barriga que vinham como punhaladas, dores de cabeça que latejavam como se alguém estivesse martelando dentro do meu crânio e uma sensação geral de mal-estar que me deixava prostrada pelo resto da tarde. Dona Conceição sempre tinha uma explicação na ponta da língua. É nervosismo de recém-casada, minha filha. Toda mulher passa por isso no começo do casamento, é o corpo se acostumando com a nova vida. Toma esse chazinho de erva cidreira que eu fiz especialmente para você. Isso passa ligeirinho. E ela me dava o chá, sempre servido numa xícara bonita de porcelana que era só minha, me obrigando a beber tudo até a última gota. Pessoal, vocês que estão acompanhando essa história, me digam uma coisa nos comentários. Vocês já passaram por alguma situação em que sentiram que algo estava errado, mas não conseguiam explicar o que? Às vezes, nosso instinto tenta nos avisar de perigos que nossa mente ainda não consegue processar completamente. Mas o pior, o muito pior mesmo, começou quando descobri que estava esperando meu primeiro bebê. Foi em março de 1966 e José Carlos e eu estávamos nas nuvens de felicidade. Íamos ser pais. Depois de meses tentando, finalmente o milagre da vida estava acontecendo dentro de mim. Dona Conceição parecia ainda mais empolgada que nós. Ai, que alegria, vou ser vovó. Agora é que vou cuidar direito da minha nora querida para esse bebezinho nascer forte e saudável. A partir do momento que soube da gravidez, ela redobrou os cuidados comigo. Todos os dias preparava pratos ainda mais elaborados. Grávida precisa de muito ferro, filha. Fiz esse fígado acebolado especial para você. Hoje fiz uma vitamina de frutas batida com leite para o bebê crescer forte. Eu me sentia mimada, cuidada, protegida, mas quando estava com exatos 3 meses e 2 dias de gestação, lembro dessa data como se fosse ontem, senti umas cólicas horríveis depois do almoço na casa dela. Eram cólicas diferentes, mais intensas que as dores de barriga normais, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Voltei para casa me arrastando, com dificuldade para andar direito, e quando cheguei no meu quartinho, vi que estava sangrando. O sangramento aumentou rapidamente. José Carlos me levou correndo para o hospital da cidade, mas já era tarde demais. Perdi meu primeiro bebezinho naquele mesmo dia.
dia, uma dor que até hoje, tantos anos depois, ainda ecoa no meu coração. O médico disse que essas coisas acontecem. Era normal no primeiro trimestre, a gente podia tentar de novo em alguns meses. José Carlos ficou arrasado. Chorou como eu nunca tinha visto um homem chorar na vida. E eu nem consigo encontrar palavras para descrever a dor que senti. Era como se tivessem arrancado um pedaço da minha alma. Mas Dona Conceição, ela apareceu no hospital no dia seguinte com um caldinho de galinha quentinho. Não chora mais, filha querida. Deus sabe o que faz e Ele tem planos maiores para vocês. Logo, logo vem outro bebezinho, você vai ver. Agora toma esse caldinho que fiz com muito carinho para você se recuperar bem rapidinho. E lá estava eu de novo, tomando a comida que ela preparava especialmente para mim, achando que era amor e cuidado, quando na verdade, mas isso eu só descobriria anos mais tarde. Quem aí está acompanhando essa história e já passou pela dor de perder um bebê? Deixem um coração nos comentários para que eu saiba que não estou sozinha nessa dor. Às vezes, compartilhar nosso sofrimento nos ajuda a curar feridas antigas. 2 anos se passaram. Em 1968, engravidei novamente. E novamente, José Carlos e eu estávamos radiantes de alegria. Dessa vez, ia dar certo. Tínhamos certeza. Eu cuidava de mim como se fosse um cristal frágil. Tomava todas as vitaminas que o médico receitava, descansava bastante e Dona Conceição continuava com seus cuidados especiais. Agora vai, filha. Esse bebê vai vingar, tenho certeza. Estou fazendo novena todos os dias para Nossa Senhora. Mas a história se repetiu como um pesadelo recorrente. Com exatos 3 meses de gravidez, depois de um almoço especialmente carinhoso que Dona Conceição preparou, uma galinha caipira ensopada com quiabo e açafrão que ela disse ter conseguido numa fazenda distante só para mim. As mesmas cólicas terríveis voltaram. O mesmo sangramento, a mesma corrida desesperada para o hospital, a mesma perda devastadora. Dessa vez, a dor foi ainda pior, porque já trazia a bagagem da perda anterior. José Carlos ficou mais arrasado ainda, questionando se havia algo errado comigo, se eu não conseguiria mesmo ser mãe. E Dona Conceição, mais uma vez, apareceu com sua consolação e sua comida especial. Minha filha, sei que dói muito, mas Deus está preparando algo especial para vocês. Não desiste não. Toma esse caldo nutritivo e vai te dar força para tentar de novo. A terceira tentativa foi em 1970. Dessa vez, eu estava mais nervosa, mais insegura, mas José Carlos me convenceu de que devíamos ter fé. Terceira é a vencida, Guilherme, ele dizia, me abraçando. E quando descobrimos que eu estava grávida de novo, houve alegria, sim, mas também um medo terrível de que a história se repetisse. E se repetiu exatamente no 3º mês, exatamente depois de um almoço na casa de Dona Conceição. Dessa vez, um angu de fubá com carne moída que ela disse ter aprendido a fazer assistindo um programa de televisão. As mesmas cólicas devastadoras, o mesmo sangramento, a mesma perda irreparável. Mas dessa vez, algo começou a picar na minha mente como um espinho. 3 perdas, todas no 3º mês, todas depois de eu comer na casa da minha sogra. Será que não podia ser? Como uma sogra tão carinhosa que me tratava como filha e chorava junto comigo a cada perda, poderia... Não, era loucura pensar uma coisa dessas, mas a semente da desconfiança estava plantada. Comecei a prestar mais atenção. Notei que Dona Conceição sempre insistia para eu comer toda a comida do prato. Come tudinho, filha, que você precisa de nutrição. Notei que ela sempre me servia numa louça diferente das outras pessoas quando tinha visita. Notei que depois de comer na casa dela, eu sempre sentia aqueles mal-estares estranhos. José Carlos nunca desconfiou de nada, nem por um segundo. Para ele, a mãe era uma santa na terra, uma mulher que tinha sacrificado tudo pelos filhos, que trabalhava duro para nos ajudar. E eu continuava comendo na mesa dela, sentindo aquelas dores, aquelas fraquezas constantes, mas sem coragem de falar nada para ninguém. Quem ia acreditar numa acusação tão absurda contra uma sogra aparentemente tão dedicada e amorosa? Gente, se vocês estão acompanhando essa história até aqui e estão ansiosos para saber como essa situação se resolveu, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ainda tem muito mais para contar. E me digam nos comentários, vocês confiam nos instintos de vocês quando algo parece errado, mesmo sem provas? Durante os anos que se seguiram, de 1970 a 1977, continuei vivendo nessa rotina estranha. Não tentamos mais ter filhos. Eu estava com muito medo de passar por outra perda e José Carlos também ficou receoso, mas eu continuava almoçando na casa de Dona Conceição todos os dias, continuava sentindo aqueles mal-estares inexplicáveis e continuava sem
entender o que estava acontecendo comigo. Ela parecia cada vez mais atenciosa comigo. Sempre inventava novos pratos para me agradar. Gracinha, aprendi uma receita de escondidinho de mandioca que vai te deixar mais fortinha. Ô, filha, fiz um doce de mamão com coco que ficou uma delícia. Você precisa experimentar. E eu, que sempre fui uma pessoa educada e grata, comia tudo que ela colocava na minha frente. As dores de cabeça se tornaram constantes. As dores de estômago viraram parte da minha rotina diária. Emagreci tanto que as pessoas na rua começaram a comentar: a Gracinha está muito magra, será que não está doente? Mas todos os exames que fiz davam normais. Os médicos diziam que eu tinha nervos fracos e receitavam calmantes. Em 1977, algo mudou completamente o rumo da minha história. Dona Conceição, que sempre foi uma mulher forte como um touro, começou a emagrecer rapidamente e a se queixar de dores no lado direito do corpo. Quando finalmente foi ao médico em Belo Horizonte, o diagnóstico foi devastador: câncer no fígado em estágio avançado. Os médicos foram brutalmente honestos. Ela tinha no máximo 3 meses de vida. José Carlos ficou completamente desesperado. Era filho único, sempre foi muito apegado à mãe e a notícia caiu como um raio na nossa família. Eu, mesmo com todas as minhas desconfianças guardadas no coração, me dediquei a cuidar dela como se fosse minha própria mãe. Afinal, independente de qualquer coisa, ela era a mãe do homem que eu amava. Durante os 2 meses seguintes, acompanhei Dona Conceição em todas as consultas médicas, cuidei dela quando as dores ficavam insuportáveis, preparei as comidas leves que ela conseguia comer e até dormia no hospital quando ela ficava internada nas crises mais graves. José Carlos trabalhava durante o dia e me ajudava à noite, mas eu era quem estava com ela na maior parte do tempo. Nos últimos dias de setembro de 1977, ela estava internada no hospital da cidade num estado muito grave. O médico já tinha avisado que era questão de horas, talvez 1 ou 2 dias no máximo. José Carlos tinha saído para resolver os papéis do enterro e outras questões burocráticas que não podiam esperar. Ficamos só nós duas naquele quarto pequeno e abafado do hospital. Foi uma tarde de terça-feira. Lembro como se fosse agora. O sol estava se pondo através da janelinha do quarto, pintando tudo com uma luz dourada e melancólica. Dona Conceição estava muito fraca, respirando com dificuldade, mas de repente ela abriu os olhos e me olhou com uma intensidade que me assustou. Gracinha, ela sussurrou com uma voz rouca: vem cá perto de mim, preciso falar uma coisa muito importante antes de eu partir deste mundo. Eu achei que ela ia me pedir desculpas por alguma discussão boba que tivemos ao longo dos anos, ou me dar algum conselho de sogra sobre como cuidar do José Carlos depois que ela se fosse. Cheguei perto da cama, segurei a mão dela, estava fria como gelo, e me inclinei para ouvir o que ela tinha para me dizer. O que saiu da boca de Dona Conceição naquele momento foi algo que mudou completamente minha visão sobre o que eu tinha vivido nos últimos 12 anos. Filha, ela disse me olhando diretamente nos olhos, eu botei veneno na sua comida todos esses anos. Perdoa essa velha, mas eu queria que você morresse devagarzinho para meu filho ficar livre de você. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés, como se o mundo inteiro tivesse parado de girar naquele exato momento. Seus bebês, ela continuou com a voz cada vez mais fraca. Foi eu que matei eles, filha. Botava um pozinho na sua comida, não o suficiente para te matar de uma vez, mas para te deixar doente, para você não conseguir dar netos para meu José Carlos. Eu não queria que ele casasse com você, Gracinha. Achava você muito simples, muito pobre para o meu filho. Ele merecia coisa melhor. Então resolvi que ia te tirar da vida dele aos pouquinhos, sem ninguém suspeitar de nada. Naquele momento, 12 anos inteiros de sofrimento inexplicável finalmente fizeram sentido. Os desmaios constantes depois de cada almoço, as dores lancinantes que nenhum médico conseguia explicar, as dores de cabeça que me deixavam prostrada, os 3 bebês que perdi exatamente no mesmo período da gravidez, tudo, absolutamente tudo, tinha uma explicação. E essa explicação tinha nome: maldade pura e premeditada. Gente, quem está acompanhando essa história até aqui e quer saber como eu reagi a essa confissão devastadora, deixa um comentário aí embaixo dizendo: chocada, para eu saber que vocês estão comigo nessa jornada, porque o que vem depois foi ainda mais difícil de processar. Eu tremia tanto naquele momento que mal conseguia ficar em pé. Minhas pernas pareciam ter virado gelatina e sentia como se meu coração fosse explodir dentro do peito. Por quê? Foi a única palavra que consegui pronunciar, numa voz que nem parecia minha. Porque ele era meu menino, minha vida toda. Ela respondeu com os olhos já vidrados. Trabalhei tanto para criar
criar ele sozinha depois que o pai morreu. Sacrifiquei tanto e aí você apareceu e tomou ele de mim. Eu não conseguia aceitar, mas o pior de tudo, ela continuou, é que você era uma menina boa, Gracinha. Cuidou de mim nesses últimos meses como uma filha de verdade. E eu te fiz tanto mal. Essas foram praticamente as últimas palavras coerentes que Dona Conceição disse. Ela morreu naquela mesma madrugada, às 4h17, enquanto José Carlos segurava uma das mãos dela e eu segurava a outra. E eu fiquei com aquele segredo terrível queimando dentro de mim como um ferro em brasa. Como contar para José Carlos, que estava arrasado de dor pela perda da mãe, que aquela mulher que ele venerava como uma santa tinha me envenenado sistematicamente por mais de uma década? Como explicar que nossos 3 filhos nunca nasceram por causa da maldade calculada da própria avó deles? Durante os meses que se seguiram ao funeral, carreguei aquele fardo sozinha. Via José Carlos chorar pela mãe maravilhosa que tinha perdido, via ele contando para todo mundo como ela tinha sido uma sogra exemplar comigo. E eu ficava calada, engolindo aquela verdade terrível que pesava toneladas no meu coração. Levei 3 anos inteiros para conseguir juntar coragem suficiente para falar. 3 anos carregando aquela verdade monstruosa sozinha, vendo José Carlos idealizar a memória da mãe, organizando missas em homenagem a ela, falando para todo mundo como eu tinha sido abençoada por ter uma sogra tão especial. Quando finalmente consegui falar, em 1980, foi numa noite de domingo, depois do jantar. José Carlos estava relaxado, tomando um café na nossa salinha pequena, quando eu disse: José Carlos, preciso te contar uma coisa muito importante sobre sua mãe. E contei tudo, cada detalhe da confissão que ela tinha feito, cada suspeita que eu tinha guardado por anos, cada dor inexplicável que finalmente tinha explicação. A reação dele foi exatamente o que eu temia. Primeiro, incredulidade total. Gracinha, você está inventando isso? Minha mãe jamais faria uma coisa dessas. Depois, raiva. Como você pode caluniar uma mulher morta que não pode mais se defender? E por fim, uma frieza que nunca tinha visto nele antes. Eu não consigo nem olhar para você sabendo que você é capaz de inventar uma mentira tão cruel. Nosso casamento nunca mais foi o mesmo depois daquela conversa. José Carlos não conseguia me olhar sem ver a mulher que na cabeça dele tinha caluniado a memória sagrada da mãe dele. A confiança que existia entre nós se quebrou como um vaso de cristal que cai no chão. Tentamos continuar juntos por mais 2 anos, mas era impossível. A mágoa dele crescia a cada dia e a minha frustração de não ser acreditada também. Em 1982, chegamos à conclusão de que era melhor nos separarmos. Não houve briga, não houve escândalo, apenas a constatação triste de que nossa história de amor tinha chegado ao fim por causa de uma verdade que ele não conseguia aceitar. José Carlos se casou novamente em 1984 com Marlene, uma professora da escola local. Com ela, teve 3 filhos lindos, 2 meninos e uma menina. Ironia do destino, não é? Com a nova esposa, que nunca comeu na mesa de Dona Conceição, ele conseguiu ter a família que comigo foi impossível por causa do veneno da própria mãe dele. Pessoal, se vocês estão se perguntando como eu consegui superar tudo isso e seguir em frente, continuem acompanhando porque ainda não acabou. E aproveitem para se inscrever no canal e contar para mais pessoas sobre essas histórias que podem ajudar tanta gente. Depois da separação, passei anos fazendo exames médicos em Belo Horizonte, tentando descobrir que tipo de veneno Dona Conceição tinha usado e quais danos permanentes ele tinha causado no meu organismo. Os médicos encontraram vestígios de várias substâncias tóxicas no meu fígado e nos meus rins, mas como tinha se passado muito tempo, não conseguiram identificar exatamente o que ela usava. Uma coisa ficou clara: meu sistema reprodutivo tinha sido irreversivelmente danificado. Nunca mais conseguiria engravidar. Aquela mulher não só matou meus 3 bebês enquanto estavam se formando dentro de mim, ela matou para sempre minha chance de ser mãe biológica. A dor dessa descoberta foi quase tão intensa quanto a dor das perdas originais. Aos 39 anos, me vi sozinha, sem filhos, sem marido e sabendo que nunca poderia realizar o sonho que tinha desde menina de embalar meus próprios bebês. Mas sabe o que eu aprendi nessa jornada toda, meus queridos? Que a maldade dos outros não pode definir nossa vida para sempre. E mesmo quando pensamos que perdemos tudo, ainda há forças dentro de nós que nem sabíamos que existiam. E que família não é só sangue do sangue, mas também amor do amor. Durante os anos que se seguiram, me dediquei a cuidar das crianças da vizinhança. Virei a tia Gracinha de meio mundo, a que
que na cidade. Ajudava as mães que precisavam trabalhar, cuidava dos pequenos quando ficavam doentes, ensinava o dever de casa, contava histórias na hora de dormir. Hoje, aos 78 anos, sou madrinha oficial de 12 crianças lindas e madrinha do coração de pelo menos umas 30. Esses meninos e meninas me deram um amor tão puro, tão genuíno, que curou feridas que eu achava que nunca iam sarar. Posso não ter sido mãe biológica, mas fui muito amada por essas crianças que escolhi amar de volta. Alguns desses afilhados já são adultos hoje, têm seus próprios filhos e ainda vêm me visitar todo domingo. Ainda me chamam de Madrinha Gracinha e me contam suas alegrias e tristezas. Alguns até me fizeram bisavó de coração. Que alegria maior pode existir? José Carlos e eu nos encontramos de vez em quando na cidade, afinal, Três Corações não é muito grande. Hoje, tantos anos depois, a gente se cumprimenta educadamente, até troca algumas palavras sobre o tempo ou sobre conhecidos em comum. A mágoa não existe mais, nem de um lado nem do outro. O tempo tem esse poder de curar até as feridas mais profundas. Ele continua casado com Marlene, os filhos dele são rapazes e moças de bem, e eu fico genuinamente feliz em saber que ele conseguiu construir a família que sempre sonhou. Às vezes me pergunto se ele já refletiu sobre minha versão da história, mas isso não importa mais. O que importa é que cada um de nós encontrou sua paz. Olhar para trás hoje e ver que sobrevivi a 12 anos de envenenamento sistemático me mostra que nossa força interior é muito maior do que qualquer maldade que tentem jogar sobre nós. Compartilho essa memória dolorosa com vocês, meus queridos que me acompanham, para que saibam que mesmo nas tempestades mais violentas da vida, há sempre uma luz, uma força que reside dentro de cada um de nós e que ninguém pode tirar. Se você tem uma história que queima no seu peito e precisa ser contada, ou se a minha história de alguma forma tocou seu coração ou trouxe alguma reflexão, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito ouvir vocês, saber suas experiências, suas dores, suas superações. Cada comentário que recebo é como um abraço apertado que esquenta meu coração de velhinha. E se você conhece alguém que pode estar passando por algo estranho na família, alguém que reclama de sintomas inexplicáveis ou que tem desconfianças, mas não consegue provar nada, preste atenção nessa pessoa. Às vezes os sinais estão bem ali na nossa frente. Só precisamos ter coragem de enxergar e acreditar no que nosso instinto está tentando nos dizer. Nunca subestimem a intuição de vocês, principalmente quando se trata de pessoas que deveriam nos amar e proteger. Lembro de uma coisa que minha própria mãe, que Deus a tenha, sempre dizia: Gracinha, minha filha, nem todo mundo que sorri para você quer seu bem. Às vezes, o sorriso mais doce esconde o coração mais amargo. Na época, eu achava que ela estava sendo exagerada, pessimista demais. Hoje sei que ela estava tentando me preparar para o mundo real, onde, infelizmente, existem pessoas capazes de maldades inimagináveis. Durante todos esses anos que se passaram desde a morte de Dona Conceição, refleti muito sobre os sinais que eu ignorei, sobre as vezes que meu corpo tentou me avisar que algo estava errado, mas eu escolhi confiar na aparência de bondade em vez de confiar nos meus próprios sintomas. Quantas noites eu passei acordada, sentindo dores inexplicáveis, atribuindo tudo ao nervosismo ou à fraqueza, quando na verdade meu organismo estava literalmente gritando por socorro. Penso também nas outras mulheres que podem estar passando por situações similares neste exato momento em algum lugar do Brasil ou do mundo. Mulheres que confiam em sogras, madrastas, cunhadas ou até mesmo em suas próprias mães, sem suspeitar que por trás daquele cuidado aparente pode existir uma maldade calculada e silenciosa. Por isso, resolvi compartilhar minha história, por mais dolorosa que seja recontá-la. Há alguns anos, soube através de uma vizinha que José Carlos finalmente contou para sua esposa atual sobre a confissão que sua mãe fez para mim no hospital. Marlene ficou tão chocada quanto eu fiquei na época, e foi ela quem convenceu José Carlos a me procurar para pedir desculpas. Quando ele apareceu na minha porta, num domingo de manhã de 2019, os cabelos já embranquecidos pelo tempo, vi no rosto dele o peso de tantos anos carregando a culpa de não ter acreditado em mim. Gracinha, ele disse com a voz embargada, eu sei que não posso desfazer o mal que te fiz duvidando da sua palavra. Sei que perdi a chance de te apoiar quando você mais precisava, quando estava sofrendo sozinha com aquela verdade terrível. Me perdoa por ter sido tão cego, tão teimoso, tão orgulhoso para admitir que minha mãe era capaz de uma maldade daquelas. Foi uma conversa difícil, mas necessária para os dois. Choramos juntos, ele de culpa e arrependimento, eu de alívio por finalmente ser acreditada e validada. Não mudou nada
nada em relação ao nosso passado, claro, mas trouxe uma paz que eu nem sabia que estava precisando. Hoje somos amigos no sentido mais puro da palavra. A mágoa foi embora de vez. Gente querida que está me acompanhando nessa jornada, se vocês chegaram até aqui nessa história toda, deixem um força nos comentários para eu saber que vocês estão comigo e compartilhem este vídeo com pessoas que vocês acham que precisam ouvir essa mensagem de superação e alertas sobre confiar cegamente em quem está ao nosso redor. Uma coisa que sempre me intrigou e que compartilho com vocês para que fiquem atentos é como Dona Conceição conseguiu ter acesso a veneno e como soube usar nas doses certas para me manter doente sem me matar de imediato. Descobri conversando com pessoas mais velhas da cidade que na época dela era comum usar determinados produtos para matar ratos e pragas e que algumas pessoas mal intencionadas sabiam como usar esses mesmos produtos em quantidades menores para causar doenças em humanos. Ela também tinha conhecimento de certas ervas e plantas que usadas incorretamente podiam causar exatamente os sintomas que eu sentia: dores abdominais, fraqueza, náuseas e principalmente problemas no sistema reprodutivo. Como ela sempre foi conhecida na cidade por fazer remédios caseiros e chás medicinais, ninguém jamais suspeitaria que ela estivesse usando esses mesmos conhecimentos para o mal. Isso me fez refletir sobre quantas outras mulheres ao longo da história podem ter passado por situações similares sem nunca descobrir a verdade. Quantas foram consideradas doentias, nervosas ou fracas, quando na verdade estavam sendo sistematicamente envenenadas por pessoas de sua própria família. É um pensamento perturbador, mas que nos faz valorizar ainda mais a importância de confiar em nossos instintos e procurar ajuda quando algo não parece certo. Depois que a verdade veio à tona, muitas pessoas da cidade começaram a se lembrar de detalhes estranhos sobre Dona Conceição que antes passavam despercebidos. Dona Aparecida, que morava na casa ao lado, me contou que várias vezes viu minha sogra conversando sozinha no quintal, falando coisas como ela não vai durar muito tempo ou logo meu menino vai ficar livre. Na época, as pessoas achavam que ela estava falando de alguma doença que eu pudesse ter, mas depois entenderam o verdadeiro significado dessas palavras. Seu Antônio, que tinha uma vendinha na esquina, lembrou que Dona Conceição comprava produtos estranhos com frequência, coisas que uma pessoa normal não usaria em casa, e sempre pagava em dinheiro, evitando deixar rastros. Ela também fazia perguntas sobre a eficácia de certos venenos para ratos, alegando ter uma infestação terrível em casa, mas vizinhos próximos nunca viram evidência alguma de ratos na propriedade dela. Essas revelações pós-morte me fizeram perceber que eu não fui a única vítima da maldade de Dona Conceição. Descobri que ela tinha feito comentários maldosos sobre outras noras da vizinhança, sempre demonstrando ciúmes doentio dos filhos e uma necessidade de controle absoluto sobre a vida deles. Felizmente, as outras mulheres não moravam tão próximo ou não tinham o hábito de comer na casa dela diariamente como eu tinha. Vocês que estão me ouvindo, prestem atenção se alguém na família de vocês demonstra ciúmes excessivo, possessividade doentia ou se opõe de forma muito intensa aos relacionamentos de filhos, netos ou outros parentes. Esses podem ser sinais de alerta para comportamentos que podem escalar para situações perigosas. O amor verdadeiro não é possessivo, não é controlador e nunca, jamais, busca causar mal a outras pessoas. Durante minha recuperação, que durou vários anos após descobrir a verdade, tive que reaprender a confiar nas pessoas, especialmente em situações que envolviam comida ou cuidados pessoais. Por muito tempo, só conseguia comer coisas que eu mesma preparava, ou em restaurantes onde podia ver a comida sendo preparada. Era uma forma de transtorno pós-traumático e demorou para ser superado. Fiz acompanhamento com uma psicóloga em Belo Horizonte durante 5 anos. Foi ela quem me ajudou a entender que não havia nada de errado comigo por ter confiado em Dona Conceição. Eu não era burra ou ingênua por não ter percebido antes o que estava acontecendo. Gracinha, ela me dizia, nós confiamos nas pessoas que deveriam nos amar, porque é assim que funciona uma sociedade saudável. O problema não era com você, era com ela. Essas sessões de terapia me ensinaram também sobre o perdão. Não o perdão para Dona Conceição, que já havia morrido, mas o perdão para mim mesma. Perdão por não ter percebido antes, por não ter confiado mais no meu instinto, por ter permitido que aquela situação continuasse por tanto tempo. Aprendi que carregar culpa de algo que foi feito contra mim só estava prolongando meu sofrimento.
sofrimento. Uma das coisas mais difíceis de processar foi aceitar que uma pessoa pode dedicar 12 anos de sua vida a um plano maldoso tão elaborado. 12 anos planejando, executando e mantendo uma fachada de amor e cuidado, enquanto por baixo nutria um ódio tão profundo que a levou a matar 3 bebês inocentes e quase me matar também. É uma maldade de uma proporção que nossa mente normal tem dificuldade para compreender, mas também aprendi através dessa experiência terrível sobre a incrível capacidade de resistência do ser humano. Meu corpo aguentou 12 anos de envenenamento sistemático e ainda assim conseguiu se recuperar em grande parte. Minha mente, mesmo devastada pela traição e pela perda, encontrou forças para reconstruir uma vida com significado e propósito. Nosso espírito é mais forte do que imaginamos. Hoje, quando olho para os retratos dos meus 12 afilhados espalhados pela minha sala, sinto uma gratidão imensa pela vida ter me dado a oportunidade de ser mãe do coração de tantas crianças maravilhosas. Cada um deles trouxe uma alegria única para minha vida, e juntos eles preencheram o vazio que a maldade de Dona Conceição havia criado. Tenho João Paulo, que hoje é engenheiro e me liga todo domingo só para conversar. Tem a Mariazinha, que virou professora e sempre diz que foi inspirada pelas histórias que eu contava para ela quando era pequena. Tenho Miguel, que é médico agora, e sempre brinca que foi por causa dos cuidados que recebi dele quando estava doentinho que decidiu cuidar das pessoas. Cada um carrega um pedacinho do meu coração e me deu em troca um pedacinho do seu. Essas crianças me ensinaram que família não é só quem nasce de você, mas também quem você escolhe amar e quem escolhe te amar de volta. Elas me deram netos de coração, bisnetos de coração e um legado que é muito maior do que qualquer filho biológico poderia ter me dado, porque com meus filhos biológicos seriam só 3 pessoas. Com meus filhos de coração são dezenas e dezenas de pessoas que carregam meu amor pelo mundo. Para vocês que estão me ouvindo e também passaram por traições familiares, por situações de abuso disfarçadas de cuidado ou por perdas que pareciam inexplicáveis na época, saibam que não estão sozinhos. Saibam que sua dor é real. Suas suspeitas podem estar certas e que vocês merecem ser acreditados e apoiados. Se alguém próximo a vocês está relatando sintomas estranhos, mal-estares constantes ou tem desconfianças sobre algum parente, ouçam com atenção. Não descartem essas preocupações como paranoia ou fraqueza. Às vezes, um ouvido atento e um coração acolhedor podem ser a diferença entre alguém descobrir a verdade a tempo ou continuar sofrendo em silêncio. E para vocês que são sogras, madrastas, cunhadas ou ocupam qualquer posição de influência na vida de outras pessoas, lembrem-se sempre de que o amor verdadeiro não é possessivo, não é controlador e jamais busca causar mal. Se vocês sentem ciúmes do relacionamento de seus filhos, netos ou parentes, procurem ajuda para lidar com esses sentimentos de forma saudável antes que eles se transformem em algo destrutivo. Não se esqueçam de se inscrever no canal Memórias da Vovó, ativar o sininho das notificações e compartilhar essas histórias com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar delas. Cada visualização, cada comentário, cada compartilhamento me dá forças para continuar contando essas memórias que às vezes são difíceis de reviver, mas que podem ajudar outras pessoas a encontrar respostas ou pelo menos consolo. Deixem nos comentários qual parte da minha história mais tocou vocês, se conhecem situações parecidas ou se têm alguma história própria que gostariam de compartilhar. Esse canal é nosso cantinho de acolhimento, onde podemos falar sobre as dores da vida sem julgamentos, sempre buscando a cura através do compartilhamento e do amor. Um beijo muito carinhoso no coração de cada um de vocês, meus queridos. Que Deus abençoe suas vidas, proteja suas famílias e que vocês sempre encontrem forças para superar qualquer tempestade que a vida possa trazer. Até nossa próxima conversa aqui no Memórias da Vovó, onde sempre há espaço para mais uma história de superação e esperança.